dia, boa tarde. Bem-vindo a mais uma edição do Wealth Builders. Hoje a gente tem a presença do Carlos Machado e a gente vai falar um pouco de investimento nos Estados Unidos. Como a gente já tinha falado em algumas versões anteriores, tem várias coisas acontecendo e o mercado americano está crescendo muito. Mais na Flórida, né? O mercado aqui na Flórida está tendo um crescimento gigante, com todas as construções em todos os lados, né? Devido à quantidade de americanos e estrangeiros que estão mudando para a Flórida. Então está ficando uma coisa bem interessante para investimento. E o Carlos já está envolvido nessa área de investimento em vários segmentos do mercado. Então, Carlos, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Então, eu te queria conversar um pouco da sua experiência, tá? Pode falar alguma coisa de o sua mesmo, ou o que você viu, o que aconteceu, porque a intenção sempre é educar, né? Para quem quiser investir, a gente está aqui para dar o apoio, mas quem quer aprender também, saber, para fazer um investimento correto. A gente percebe que, independente do mercado estar muito bom, existe pessoas que chegam e tropeçam, né? Ouviu isso, ouviu aquilo, me contaram isso e talvez não tenha aquela assessoria correta. E a pessoa, muita gente fala o que a pessoa quer ouvir só. Então a gente não, a intenção é sempre falar tudo geral para a pessoa aprender. E ela decidir, olha, eu quero investir, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Isso. E quando a gente se conheceu no começo, você trouxe pra gente, que o Carlos já é um investidor nosso, era a questão dos auctions, né? Que é uma coisa que você já é bem forte nisso, já está bem controlado. Então, por favor, ajuda a gente a dar um pouco de luz no nosso caminho. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme ser parceiro de vocês, né? Como o Daniel falou, a gente já investe com eles também, já tem parceiros juntos que investem em conjunto conosco também. E tem sido uma experiência bem bacana, bem interessante. Eu, há pouco mais de 2 anos, na verdade, eu comecei a conhecer mais a fundo esse universo, né, do ramo imobiliário, do real estate nos Estados Unidos. Não era o meu ramo, né? Como muitos sabem, eu sou ator e dentista também. Na verdade, quando eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos, há 6 anos atrás, os planos foram mudando. A princípio, até a ideia era ser dentista aqui na América, mas os planos foram mudando. E quando eu conheci o meu atual sócio, o qual, junto comigo, montou a nossa empresa, a Prime Investments, há quase 3 anos atrás, e eu conheci porque ele se casou com a minha sobrinha, o Leandro Colares, ele me apresentou a esse universo, né? Já com mais de 23 anos de experiência, já maior parte da vida dele ele mora nos Estados Unidos, é cidadão americano, assim como eu hoje já sou também cidadão americano. E quando ele me apresentou esse universo, eu comecei a me apaixonar por esse ramo, principalmente o ramo dos leilões, né, dos auctions, leilões específicos, né, não são os leilões mais conhecidos como foreclosure, são leilões do governo, né, propriedades que o governo tomou por falta de pagamento do property tax, que corresponde ao IPTU no Brasil, e essas propriedades o governo da Flórida toma e coloca em leilão. Diferente de outros estados, foi para o leilão, acabou, né? O proprietário antigo não tem mais a chance de reverter isso. Em alguns outros estados tem por 6 meses, até por 1 ano, muitas das vezes a chance de na justiça reverter esse processo. Na Flórida não. Um dos motivos pelos quais a gente escolheu a Flórida é morarmos aqui, é ser hoje o melhor mercado imobiliário do planeta, né? Nem apenas dos Estados Unidos. Inclusive, esses dias, no meu Instagram, a gente publicou um vídeo que mostra que, além de, no ano passado, a Flórida já ter ultrapassado pela primeira vez na história Nova York em termos de ofertas de emprego, agora nós estamos também na frente do estado de Nova York em termos de investimentos imobiliários. Isso é incrível, né? Miami dizem que vai ser a próxima Manhattan. Eu acho que a Miami é a próxima Manhattan e Orlando vai ser a próxima Miami, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Tem crescido demais a Flórida, todos sabem que a demanda que manda, a demanda manda, né, nesse mercado, e não para de vir gente para a Flórida, não para de vir
aposentados para a Flórida, algo que já era comum, já sempre foi comum, né? Quem se aposenta tem o sonho normalmente de morar na Flórida, mas por vários outros motivos hoje a Flórida é muito procurada, né? E a gente procurou investir em áreas que nos últimos anos são as que mais valorizam, nos Estados Unidos inteiro, que são áreas próximas de Orlando, a 1h30, 2 horas de distância daqui, mais próxima da praia, como Northport, Port Charlotte, Cape Coral, né? Lee County, Sarasota County. Essas áreas você ainda consegue, não só em leilões, né? Adquirir propriedades por um preço muito interessante em relação a outras áreas e mesmo assim não para de valorizar. É incrível, né? A gente olha para trás e acompanha a valorização e a gente fica às vezes impressionado. E quando você tem a oportunidade de adquirir em leilões, nesses leilões específicos do governo principalmente, que é o nosso foco, você consegue pagar 50%, 60% do valor de mercado. Não apenas em terras, em propriedades que são terrenos, né? Mas também em apartamentos, em casas, em townhouses, enfim. E você, muitas das vezes, como aconteceu agora esses dias, um leilão de Polk County. Polk County Do lado Orlando, aqui. né? Do lado. Orlando. Tem crescido muito, inclusive. É uma das regiões que mais tem crescido, né? Cidades ali como Poinciana, por exemplo, enfim. A gente teve esses dias agora um leilão em que uma casa específica, que eu pessoalmente fui visitar, a gente sempre vai visitar, uma casa de esquina simples, mas avaliada em $200 mil, os comparativos tudo em torno de $200 mil, uma casa que a gente via em condições ótimas, né? Saiu por $44.600 no leilão. Quer dizer, no máximo ali a gente teria que fazer uma pintura, talvez, uma boa limpeza, né? A casa estava em excelente estado e você, às vezes, parece até mentira, né? Algo assim ser disponibilizado no mercado. E é disponibilizado. Eu tenho uma experiência que parece, como você falou, a gente fala muito, parece mentira. Mas eu conheço, foi até engraçado, um brasileiro comprou uma casa de uma brasileira. Olha o que aconteceu. E já tem vários casos desse jeito. A brasileira comprou uma casa muito cara nos Estados Unidos, lá em Celebration. Tô falando casa de, sei lá, $1 milhão, entendeu? Morava no Brasil, casa quitada, pago, contratou uma companhia de gerenciamento para deixar tudo limpinho, pagava a pessoa para cortar grama, a pessoa para limpar a casa uma vez por mês, para tirar o pó, quando ela chegar com a família. A companhia esqueceu de pagar os impostos. Ui, acontece. Foi pro leilão, um outro brasileiro comprou, coincidência, tá? Eu conheço o cara. E aí ele até me levou na casa, a gente conversando, e hoje ele tem a casa de aluguel, na época, né? Tem vários anos isso. E aí a brasileira ligou para ele, descobriu que ele comprou e falou, e perguntou, por que eu perdi a minha casa? Porque você não pagou impostos. 2 anos, no terceiro vai pro leilão. Aí ela, como assim? Eu contrato uma companhia, o dinheiro tá lá, ela não... Uma bobeira, a companhia que ela contratou, não pagava os impostos, ela perdeu a casa. Imagina, tipo, não é igual o Carlos falou, ela não tem direito, foi pro leilão, perdeu, acabou todos os direitos dela. Se tivesse um banco no meio, ele também perdeu o direito. Porque, tipo assim, foi pro leilão, o banco já teve a oportunidade de quitar, pagar e ficar com ela. Então já teve, no dia, eles têm até, eu acho que um dia antes do leilão, não é? Tinha mortgage? Não tinha mortgage, era quitada a casa, Então não imagina. tinha nem banco. Não tinha nem banco, mas se tivesse banco, o banco também tem a opção. Ou ele quita e paga, se ele deixar ia ter leilão, vou falar, o leilão é amanhã, ele tem até hoje para quitar a dívida. Se não quitar a dívida, vai. Casa vai pro leilão por impostos, casa vai pro leilão porque não pagou o condomínio aqui nos Estados Unidos. Se você não pagou o seu condomínio, e vamos falar que é pouco, que o condomínio seja $300 por ano. É $1.000 em 3 anos, você perde a casa. É interessante. Entendeu? Que quando a gente olha as propriedades que vão a leilão, uma das primeiras coisas que a gente olha é se tem mortgage. Porque quando tem mortgage, 99% das vezes, no último dia o banco paga aquela dívida, que é o que levou a casa ao leilão, para que o banco não perca. Mas o banco espera até o último dia para ver se o proprietário vai pagar. Não pagou, o banco vai lá e paga para ele não ficar também ele não perder o prejuízo. Né? A gente vê também os cartórios para ver se não tem dívidas que acompanham aquela propriedade. A maioria das dívidas nesse tipo de leilão cai. Por exemplo, dívida com mortgage cai.
Totalmente. O banco perdeu, como o Daniel bem explicou. Dívidas com condomínio, por exemplo. Foi para o leilão por causa de falta de pagamento do property tax, mas tem dívidas com condomínio. Já há um tempão não pagava condomínio. Cai também. Significa que fica a ver navios o condomínio? Não, o condomínio tem direito de, no county, todo o excedente que foi do bid inicial, que é o valor da dívida, o condado não quer ter lucro. Aquele dinheiro não é dele. Se for requerido, ele paga ao condomínio. E o condado até vende, né? Ele vende a dívida antes, né? Porque tem o tax deed do leilão e tem um leilão só do imposto. O condado dos liens, né? Então, aqui nos Estados Unidos, cada condado é diferente. Mas vamos lá no Orlando. Abril, outubro do mês regente, ele vende a dívida para outra pessoa. Porque você começa a pagar imposto, né? Juros no seu IPTU, então ele vende a dívida em cima dos juros. Então o condado já sempre recebeu dele todo ano. Né? Ele já vai vendendo a dívida. Então, quando fala assim, você atrasou aqui nos Estados Unidos, você atrasou seu IPTU aqui na Flórida, aqui em Orlando, quando você for pagar tanto, o condado vai receber de você e ele vai dar o dinheiro com aqueles juros para aquela pessoa que comprou a dívida. No caso dessa brasileira que perdeu por má administração, o que ela pode fazer é processar quem administrava. É lógico, exato. Aconteceu com um amigo nosso que também trabalha muito com esse tipo de leilões, que ele comprou uma casa em Champions Gate, ele pagou no leilão 250, valia 500. No dia seguinte ligou para ele quem administrava 14 casas de um chinês e essa ele esqueceu de pagar. Ele, pelo amor de Deus, me vende essa casa, senão eu vou perder as 14 e ainda vou ter problemas. Talvez, não sei lá, será que ele ia ter problema com Yakuza? Não sei. Mas ele ficou com medo dos chineses, para quem ele administrava. Ele falou, pelo amor de Deus, me vende a casa. Valia 500, ele vendeu para ele por 490. Foi bonzinho, né? Mas ele vendeu para quem administrava. Imagina, pagou 250 e vendeu por 490. Eu conheço um caso assim também. Foi na Cocoa Beach. O cara era um cara de Nova York, mas ele administrava ele mesmo. E ele era como um plaza, então tinha 10 unidades embaixo e 10 em cima. E ele tinha áreas comuns. E a mulher dele e ele recebia 21 conta e eles não pagavam uma. Porque, sei lá, no meio dos números, tem 20 unidades, 20 não pagava uma, era um restaurante chinês. E quem comprou foi um brasileiro, isso aí tem uns 15 anos também. Aí um brasileiro comprou, porque comprou, e o cara, por que eu perdi? Eu pagava meus taxas. Aí quando ele foi descobrir a área comum, como era separada, ele pagava 20, tropeçava algum número, tinha algum número lá que ele achava que estava chegando errado, não pagava. Perdeu, era um restaurante. Aí o brasileiro falou, desculpa, cara, eu comprei o restaurante com um aluguel de $5 mil por mês, por, sei lá, $100 mil. Eu não vou te vender. Eu vou ficar com um aluguel. Ele falou, não me vende, eu te pago o preço bom, porque eu sou dono de tudo, menos um. Se um dia eu quiser vender esse plaza inteiro, eu não vou poder vender, ninguém vai querer me comprar porque eu não tenho aquela unidade. Mas o brasileiro falou, não, desculpa. É um aluguel muito bom para o investimento que eu fiz e vou ficar com esse investimento. Só faltou falar, perdeu, mané. E acontece isso. Então, bom para o investidor é que é isso. O cara perdeu, não tem como, vou entrar na justiça, vou fazer isso, vou brigar. Acabou, perdeu. Aquele apartamento que a gente comprou um apartamento em Miami, né? Um estúdio. Mas de frente para o mar, em uma área muito privilegiada que é Sunny Isle Beach. Pagamos $150 mil no leilão. No meu Instagram, você lá, se tiver curiosidade, @eucarlosmachado. Você acha, inclusive, esse apartamento e a história resumida dele. Mas uma coisa que a gente não disse ali, que eu vou dizer para você, é que o dono também nos ligou. Ele tinha 4 apartamentos nesse resort, que é o Marco Polo Resort. E ele estava deixando, se não me engano, para junho, quando ele vinha da Argentina, para pagar o que estava atrasado, sem saber que estava já indo para leilão. As pessoas desconhecem as leis, é um grande problema, por isso que é bom você ter parceiros que conhecem as leis. As pessoas desconhecem os processos, as pessoas às vezes entram de gaiato até em leilões, porque falaram que é uma boa, mas se não tiver o conhecimento pode comprar gato por lebre. Então eu já tive conhecidos que compraram terra que a gente chama de molhada, né? Que é wetland, né? Aqui nos Estados Unidos, e não podia construir nada, pagou $150 mil. Eu conheço um amigo meu pessoal, isso tem 2 anos, em Winter Park. Ele falou, Daniel, acabei de comprar uma propriedade no Winter Park, $50 mil, o lugar no lado de um prédio, cara, isso deve, não sei como apareceu, eu comprei.
Chegou lá, ela é non-buildable. Era dentro de um condomínio. Olha, você tem que ter cuidado. Esse conhecimento e essa assessoria é muito importante. O que aconteceu? Ele viu no leilão, olhou o endereço, visitou, comprou. Mas o que acontece? A propriedade estava dentro de um condomínio, o condomínio separou esse espaço da propriedade que era grande, mas só que ela não podia ser construída pelas diferenças de espaço. Era um lote que fazia aberto assim e tava com um lago no fundo, tinha isso. O condomínio, para pagar menos imposto, separou esse lote e deixou no leilão. Opa. Tipo uma reserva, né? Exato. Uma área reserva ecológica, por exemplo. Exato, virou uma reserva. Então o condomínio pega a área para pagar menos imposto da área comum do condomínio. Ele separou essa área grande que não tem como se construir nada. Você não consegue tirar uma licença para construir nada lá. E deixou ir para o leilão. Alguém comprou baratinho, o condomínio não tem mais responsabilidade do IPTU, o cara comprou e aí ele comprou, não consegue construir, ele tem que pagar IPTU, o que vai acontecer? Ele vai deixar ir para o leilão de novo. Aí a pessoa sem conhecimento compra e fica rodando esse negócio aí. Arrisca se acontecer. Exato. O problema é que exato. E aí vai. Por falta de um conhecimento básico, num caso como esse. Né? Exato. Básico. Mas, enfim, é uma oportunidade excelente, mas tem que ter pelo menos o conhecimento básico, né? Legal. Conta com a gente, se tiver dúvidas nesse sentido, manda no privado. E tem que lembrar que o bom dessa área do leilão não é só o residencial, tem um comercial, né? Como eu te falei, desse restaurante, ou uma área. Eu conheci uma área também, The Village, foi um cara do Irã, eu já tinha construído para ele, ele tem restaurantes e cigar bars. Então ele faz uma loja de cigarro, que não pode ter comida lá dentro, e ele faz um restaurante do lado para ele o forte dele é o cigarro, né? Porque tem jogos, tem coisas, brincadeira, coisas para as pessoas ficarem lá dentro, mas não pode servir comida. Então, mas pode entregar comida. Então ele tem os dois um lado do outro. E ele comprou num leilão, $1 milhão. Ele comprou quando ele foi ver um plaza inteiro. Tipo, o plaza, e do lado tava um plaza pré-construído. Cara, inacreditável. Tipo assim, eu falei pra ele, quando ele foi lá, a gente foi montar o restaurante pra ele, isso tem uns 6, 7, 8 anos, uma coisa, não lembro, faz tempo. Aí eu falei, cara, eu quero entrar de sócio no restaurante. Ah, não, isso aqui, o restaurante estava quase pronto, várias coisas, então acontece um bom do leilão, que tem o comercial, tem o residencial, tem apartamento, terras, tem muita oportunidade, tem terra. Até hotel, às vezes. Tudo. A pessoa não pagou o imposto, vai pro leilão. Né? Uma das coisas que aconteceu, uma pessoa brasileiro que perdeu, que é muitos anos, tem muitos anos, antigamente tinha um Wet n Wild, né, aquele parque aquático. Atrás do Wet n Wild tinha um prédio daquele gigante, que hoje é o Westgate, de um brasileiro, que foi aquele que deixou um prédio cair lá no Rio, né? E ele construiu esse aqui, na época que o prédio caiu no Rio, tiveram um monte de gente na porta do prédio, boicotando ele, e papai, ele teve vários problemas, aí a justiça entrou para ver se o prédio estava bem construído. Ele perdeu os 2 prédios por não pagar imposto. Olha só. O Westgate comprou, ele achava que não foi pagar, aconteceu o problema, não deixaram ele abrir, o imposto era alto do prédio todo, ele não pagou. Quando ele descobriu, ele perdeu, ele tentou entrar na justiça. Ele foi um dos casos que tentou entrar na justiça, que saiu nos jornais aqui, para tentar reverter. Não, acabou, amigo. Você não pagou imposto, foi pro A lei tchau. é dura, mas é a lei. Dura é a lei, só de é a lei, lex, entendeu? né? 3 das casas que a gente constrói com a DGC, com o Daniel, são em lotes comprados em leilão, que em média, esses 3 da Rosewood Avenue, por exemplo, em média saiu por $15 mil cada lote e o valor de mercado é 35, por aí, $30 mil no mínimo, né? Estão quase prontas, inclusive, as casas, né? Já essa semana indo para drywall. Lindas, 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 modelo Giovanna. A DGC tem modelos de casas perfeitas, né? Maravilhosas, lindas, Three Cars Garage, né, que são garagem para 3 carros, que é hoje o que a gente enxerga, e vocês também, né, como algo que é bem o perfil para venda rápida, né, de preferência com piscinas também, perto da praia. Essas casas são casas perfeitas, né? Tanto para quem tem vontade de morar nessas regiões por ser perto da praia, por ser qualidade de vida, por ser cidade que ainda está em fase de crescimento, mas que já tem tudo, né? Malls maravilhosos, perfeitos, avenidas largas, planejadas as ruas. E é 1h30, 2 horas dos parques, né? Da Disney. Tampa pertinho. Uma coisa que a gente, tipo assim, muito brasileiro, quando vem, que é Orlando, a gente fala, não.
o perfil do americano tá voltando um pouco, que tá acontecendo em São Paulo, né? Tipo, aquele cara, o empresário que é, sei lá, mora em Jundiaí, mora no subúrbio, né? E o pai, vamos lá, o homem vai trabalhar, ou a mulher vai e volta, e a família tem qualidade de vida. Então aqui nos Estados Unidos, por isso esse crescimento está acontecendo em toda a área, porque literalmente é isso. A pessoa trabalha em Orlando, trabalha em Tampa, ou trabalha lá na Califórnia, que é esse crescimento que está acontecendo no estado agora. A pessoa está lá em Nova York, na Califórnia, ganha lá muito mais que na Flórida, que pagam muito mais lá. Ele vem aqui, a família está aqui, ele pega um avião uma vez por semana, passa um dia para reunião lá e volta. O que acontece? Essa é a qualidade de vida. O mundo mudou muito, né? Nos últimos anos. Muita coisa mudou. E com essas mudanças, inclusive por causa da pandemia, que trouxe a oportunidade das pessoas trabalharem de forma remota, e que isso acabou, para muitas empresas, sendo vantajoso, né? Porque trouxe economia em vários aspectos, assim como trouxe economia para as pessoas também, que às vezes passaram a produzir até mais, porque passaram a produzir com mais qualidade, né? O motivo de estar em casa faz com que a pessoa economize também no tempo, indo e vindo para o trabalho. Muita coisa mudou nesse sentido, mas também muita coisa mudou no sentido de aonde as pessoas escolhem morar, até também por causa disso. E muita coisa continua mudando. O mundo está numa fase de mudanças tão rápidas. A evolução da tecnologia hoje, o que acontecia em 100 anos agora está acontecendo em um ano, em termos de evolução tecnológica. Né? Então, isso tudo que está acontecendo tem trazido muitas mudanças, né, na mentalidade das pessoas, e tem trazido muita mudança também até no que as pessoas procuram. Por isso hoje procuram mais qualidade de vida, morar num lugar onde de repente não seja tão próximo do centro. E tem certas coisas acontecendo. Por exemplo, a gente ouve falar muito, mudando um pouco aqui até de assunto, né, me veio à mente aqui os medos que as pessoas têm hoje em dia, né? As pessoas têm tido muito medo de algumas coisas que estão acontecendo, que estão previstas para acontecer. Até eu fiz alguns reels falando sobre isso. Nos Estados Unidos é muito comum. As pessoas têm kits de primeiros socorros e kits de sobrevivência. Isso sempre foi muito comum. Só que mais do que nunca, a gente sabe que tem coisas que podem estar acontecendo, até alguns dizem que pelas mudanças climáticas, outros dizem que é o ciclo natural do planeta, né? Mas uma coisa, os cientistas são unânimes: vão acontecer catástrofes, né? Tudo mostra isso. Não precisa ter bola de cristal para saber que os terremotos estão cada vez mais constantes, que os vulcões estão cada vez mais ativos, que as placas tectônicas estão se movendo. E isso me faz lembrar de algo que os cientistas dizem que está atrasado na Califórnia, que é um dos motivos que as pessoas têm fugido de lá, que é o Big One, né? Aquele grande terremoto que vai dividir a Califórnia. A Califórnia também, por causa de políticas econômicas, tem muita gente saído de lá. Muito investidor tem saído de lá e vindo para a Flórida. De Nova York é a mesma coisa. Por isso que os números hoje são melhores na Flórida do que em Nova York. Tanto em oferta de emprego. Essa migração está enorme, né? É enorme. Eu conheci um americano, a minha filha teve que viajar, eu tive que correr para tirar o passaporte, renovar o passaporte dela americano. E eu estava, por coincidência, um americano na minha frente, ficou conversando um tempão, porque ele veio da Califórnia. E ele foi falar tudo isso. Cara, a Califórnia está assim, isso. E morava em Northport. A coincidência é que ele morava em Northport. Olha. Mudou lá, já estava 3 meses. E ele está falando, eu estou falando, todos os meus amigos vêm para cá. Porque como o Carlos falou no começo, essa migração já é o sonho americano. O cara que está no norte, que vão falar que o custo de vida é maior, as casas são mais caras, ele vende a casinha dele lá, aposentado, vende lá, casinha qualquer barata no norte, é $1 milhão, $800 mil. Ele vende aquela casa que está paga, vem, compra a casa dos sonhos dele por 500. Ainda bota 500 para investir, no para mundo. render. Não, ele vai torrar o americano, esse que é o... tipo assim, alguns investem, lógico. Vai comprar um carrão. Vai comprar um carrão, vai jogar golfe todo dia. Vai ter qualidade de vida. Qualidade de vida, é golfe todo dia, é restaurante todo dia, é viajar e aproveitar. Por isso que chegou a ser aposentado, o americano viaja muito. Porque o brasileiro, a gente vê muito, tipo assim, tem um grupo de outros investidores do Brasil, na minha terra, eu sou de Goiânia, Goiás, então tem os fazendeiros, né? Então o cara, de vez em quando, o pai, né, o patriarca, vive uma qualidade de vida baixa, porque vou deixar bens para os meus filhos, para os meus netos, e eu tenho que ralar na fazenda, no isso, aquilo, outro, rala,
E os filhos, quando vende o patrimônio, é milhões e milhões, né, aquelas fazendas. Então, o brasileiro pensa em deixar para o próximo, para o filho. O americano, não. Ele pegou, olha aqui, ó, vendi minha casa, tá aqui, tem uns investimentos, tem que chegar pro filho, ó, vou te dar 100 conto para você, 100 conto para você. Não, e também vou aproveitar minha vida agora. E ensina o filho a trabalhar desde cedo, né? Exato. Para se Tem virar. várias, exato. O americano Então, aqui... a mentalidade da criança é formada desde de novinho para se virar sozinho. Exato. Deu 18 anos. No Brasil, o filho tá na faculdade com 25 anos. Morando em casa ainda. Morando em casa, se ele sair de casa, os vizinhos falam, aconteceu alguma coisa. Se sair de casa, o que aconteceu? Teve um problema. Não. Aqui deu 18, o pai fala, ó, vai para a faculdade e segue o teu caminho, né? Eu te dou apoio. Deixa eu te perguntar a tua opinião numa questão que tem a ver com casas e com construções. Tem se falado muito nas tempestades solares e os cientistas já dão como certo um evento que sempre aconteceu, mas é que é a primeira vez que vai acontecer na história da humanidade esse evento com a gente dependendo de internet. Com a gente dependendo de satélites. A gente dependendo de satélites de internet para tudo. Para comunicação, para tudo, e cada vez maior. Para comunicação e para alimentação. Uhum. E para transporte. Uhum. Os aviões param se não tiver satélites e internet. Se os aviões param, os navios também param. Eles se locomovem por satélites. Hoje é tudo e isso. por internet. Uhum. E se o avião e navio parar, a alimentação não chega, os mercados vão ficar desabastecidos. Não precisa, né? Aconteceu na pandemia, né? Pagou um pouquinho o movimento dos navios. De vez em quando nós chegava aqui nos Estados Unidos, não tinha carne. A pandemia. Não tinha muita coisa no supermercado aqui dentro dos Estados Unidos. Então, imagina, a OMS fala que não é se, é quando vai acontecer uma nova pandemia. Vai acontecer. Imagina se acontece, eu não quero ser uma pessoa trágica, mas eu acho que é o seguinte, pelo sim, pelo não, a gente deve ser precavido. Né? Pelo sim, pelo não, vamos prestar atenção. O americano já é comum ter suprimentos em casa, extras, etc. e tal, pilhas extras, tem um fogãozinho que você, a gás, pode cozinhar. Agora, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, se acontecer essa queda de internet, que pode ser, estão falando até que por meses, se acontecer a queda dos satélites com essa tempestade solar, que talvez aconteça em março, é o que os cientistas estão falando, os cientistas. Se isso acontecer, a gente precisa estar preparado. Minha pergunta para você é, será que vale a pena pensar em ter nas casas painéis solares para energia? Está crescendo muito. Esse é um mercado, a gente tem vários parceiros brasileiros que a gente conversa em outros lugares, que estão com esse, Daniel, coloca nas casas o painel solar, coloca nas casas o painel solar. A gente está vendo, igual você falou, a gente faz nossos estudos comparáveis, a gente percebe que as casas, o terceiro garagem é bom, porque o americano guarda tudo lá, tem os hobbies lá dentro. A gente percebeu que a piscina é bom, né? O aquecedor, quando a piscina você coloca o aquecedor solar. E a gente está vendo que começou essa demanda do painel e da bateria. Entendeu? Porque, igual você falou, o painel vem. Hoje, nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil talvez deve ser igual, o medidor de energia da casa, ela roda para trás. Não sei como funciona, talvez pode ser assim. O smart meter que a gente fala aqui, quando você não precisa ter bateria. Tem gente que tem, mas você não precisa ter, porque de dia, se ninguém está usando a eletricidade na casa... Você pode ter um gerador carregando a bateria. Não, você está rodando para trás, você não precisa de bateria, porque... Mas você pode ter. Você pode ter, entendeu? Porque depende do seu consumo. Para armazenar. Exato, depende do seu consumo de noite, porque lembra, a energia, não vamos falar assim, de dia ela é mais barata, de noite ela é mais cara. Sim. Então tem gente que tem bateria, por quê? Porque de dia, vamos falar assim, o seu medidor está rodando para trás, Sim. mas ele roda devagarzinho, porque você está vendendo energia para o grid, né, para a companhia elétrica. Sim. Mas como é energia barata de dia, quando chega de noite, que todo mundo está em casa, a energia é mais cara, ela roda mais rápido para frente, no final do mês você tem uma continha. Sim. Então tem muita gente que quer, tipo assim, vou deixar de dia rodar para trás e de noite eu consumir a bateria. Ou o máximo que eu posso consumir dela, né? No final do mês eu recebo ainda, não pago. Então, né? Mas o que eu imagino, talvez você concorde comigo, as pessoas colocavam painéis solares para economizar. Agora, talvez estejam começando a pensar em colocar painéis solares para terem segurança no caso de uma falta de energia elétrica que venha da rua. Que pode acontecer. Esses painéis elétricos, eles funcionariam para isso? Funcionariam. Exatamente, aí vem a questão, não é o painel mesmo, é a bateria. Foi o que o Elon Musk, né, o dono da Tesla e que virou que era Solar City, virou Tesla, tudo. Isso que ele está desenvolvendo, que desenvolveu na Austrália, que desenvolveu tudo, está ganhando muito mais dinheiro que o painel solar. Porque no mesmo sentido, de manhã,
o consumo de energia é maior. Na área comercial é maior, na casa é menor, né? Então virou o contrário. Aí de noite você gasta mais energia no residencial e menos energia no comercial, né? Porque todo mundo está trabalhando, depois está todo mundo em casa. Sim. Então as casas, então o consumo de noite é muito grande. Porque de dia é tomada, internet, de noite, tudo quanto é aparelho, cozinha. Lembra, os fogões são muito elétricos, né? E o ar-condicionado, aquecedor. Então o que acontece? É a bateria. Dizem que o novo trilionário vai ser o cara que inventa essa bateria que armazena mais energia. Sim, sim. Porque, tipo, ele fez uma mega estação lá na Austrália. Ele tá ganhando bilhões lá. Porque de dia ele tá enchendo de energia e de noite ele vende. Então, de dia, tá entendendo? De dia ele compra, vou falar assim, dá um exemplo, ele compra o kilowatt a 15 centavos, eu acho que na Flórida, eu acho que o kilowatt tá 12, não sei, 12 centavos, eu não lembro o valor. E ele vende de noite a 25. É como eu compro de você e vendo para você. Eu compro de você porque você está me vendendo, é o preço do mercado. E na hora que você tem uma demanda muito grande, eu te vendo de novo ao preço que você... entendeu? Então eles já ganham dinheiro só fazendo isso. Então por isso que está começando, tá tendo no Texas. Alguns lugares estão fazendo esse mega complexo só de bateria. Sim. Comprar bateria barata. E é isso que as pessoas têm que fazer em casa. Então o cara tem que ter 2, 3, 4, 5 baterias, 6 baterias, que vale... um dia de consumo, 2 dias. Não tem como ter esse tempo todo, né? E lógico, vai ajudar, porque você não precisa ter bateria para consumir tudo, mas você precisa ter bateria para consumir o seu de noite. Sim. De dia tá entrando pelo solar e de noite ele tem que armazenar o suficiente para o seu consumo noturno, né? Sim. Entendeu? Então isso é uma coisa que muito americano para um americano inventa essas coisas dos bunkers, esconder, como você falou, chega na época do furacão, Flórida tem um furacão, aí eles compram todos os mantimentos, guardam, entendeu? O norte eles fazem isso por causa do frio. Passa 3 dias sem poder sair de casa. Então você tem o seu sótão, né? E você guarda, tem geladeira, tem tudo. O americano também faz isso. Então ele já tem um princípio, né? Tipo, eles gostam de camping, gostam de vir fazer isso, aquilo, outro. Então ele tem um foguinho, tem isso aqui, um fogãozinho a gás, tem isso, tem aquilo, outro. Foi tudo pro beleléu, cara, tem aqui alguma coisa, né? Então você que mora em qualquer lugar do mundo, armazena pilhas, lanternas, dizem que é bom ter um radinho desses comuns, tá? Radinho a pilha. Analógico, né? A gente vai voltar para a era analógica, gente. Olha, pode ser, às vezes, interpretado como teoria da conspiração, né? Pode ser interpretado, às vezes, como loucura, mas os tempos estão bem, bem loucos mesmo, né? Eu, particularmente, pela fé que eu tenho, eu acredito que são sinais dos tempos. Eu acredito. Eu acredito que são sinais dos tempos e as coisas estão se cumprindo. Apocalipse 16, 18 fala que vai haver, João, né? Ele viu. E vai haver, porque ele viu, e ali escreveu, um terremoto como nunca houve na história da humanidade. Está escrito em Apocalipse 16, 18. Será que está chegando o momento disso? Os sinais nos mostram. A gente tem que estar atento aos sinais, né? Jesus nos fala isso, né? Só o Pai sabe o dia e a hora da vinda, né, de Cristo, da volta do Senhor. Mas a gente tem que estar atento aos sinais. E a gente tem que ser prevenido, né? Para que a gente possa estar protegido. Muitas das vezes, eu até costumo, às vezes, brincar, né? Você está numa situação em que alguém te fala, não vai por aqui não, porque tem um touro bravo ali no caminho. Não, a palavra de Deus me diz que os anjos do Senhor acampam ao redor de quem o teme, e eu temo a Deus, e vai me livrar. Aí vai, o touro pega, né? Aí chega lá no céu, Senhor, mas por que aquele touro me pegou? O Senhor falou que ia me proteger, mas eu te protegi, aquele menino que te avisou era um anjo, e você não ouviu. Então a gente, às vezes, tem que estar atento, né, às mensagens, não é querer ser uma pessoa que está assustando, eu quero estar prevenindo, né? Principalmente aqueles que a gente ama, né? Aqueles que a gente gosta, né? Vocês que nos acompanham, a gente tem que estar prevenido, né? Para não ser pego de surpresa, porque o dia virá como um ladrão. O ladrão não avisa, né? Quando ele vem, a gente tem que estar pronto e preparado, né? Por isso que a nossa casa é um lugar seguro, a gente tranca a porta, para quê? Para que a gente esteja protegido ali, porque a gente não sabe se o ladrão vem. E assim que vai ser o dia do Senhor. Verdade, verdade. Eu acho que, tipo, aqui nos Estados Unidos tem essa precaução, né? Tem. Eles pensam muito, os Estados Unidos é um país muito cristão, É. então ele tem essa questão de se preocupar com o que você falou várias vezes. Os cientistas já falam, vai acontecer, não é quando. Não é tipo, se vai ou não. Quando vai acontecer? Não é se, vai é acontecer quando. isso. Tipo, igual você falou, The Big One, disso, aquilo. Então tem vários estudos científicos que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Tá acontecendo. Tipo, aconteceu
foi no Japão, acho que semana passada, mês passado, esses dias agora que teve lá, estavam esperando um 7,5. tsunami gigante. Né? Vem primeiro o aviso e depois veio o tsunami. Então ele falou, tá vindo um tsunami, vai vir um tsunami. Não, sabe, veio menor uma coisa, mas é isso. Então a gente sabe que vai vir acontecer as coisas, cientificamente está falando que vai acontecer, é questão de tempo. Igual você falou, essa questão eu esqueci o nome em inglês que estava falando, dessa onda magnética, vai ter uma explosão no Sol, que dizem que vai acontecer, então esse raio, essa energia vai trazer uma tempestade solar, vai afetar muito a Terra, que é essa questão, que você falou, dos satélites, dizem, vai acontecer. Está tendo estudo que está acontecendo várias coisas no Sol, que vai acontecer uma tempestade solar aqui. E então, o que já está acontecendo, né, Daniel? O que já está acontecendo das guerras, né? A gente tem hoje Rússia com Ucrânia, a gente tem ali Israel com os terroristas, né? Pode até querer não chamar de terrorista, mas não dá para não chamar de terrorista, né? Hamas, Hezbollah e esse tipo de grupos. A gente tem agora a ameaça da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ameaçando destruir a Coreia do Sul e os Estados Unidos. E o povo está quieto lá, né? E eles têm bomba nuclear. E eles têm bomba nuclear. Então a gente tem já também a China ameaçando invadir Taiwan. A gente tem lá a Venezuela ameaçando invadir a Guiana. O mundo está um barril de pólvora. Fora os outros guerras civis que existem na África, que tem no Oriente Médio, né? Aquelas outras coisas acontecendo. Tipo, esse atentado que teve, foi na Síria, 300 pessoas morreram. E aí foi o mesmo, vamos falar assim, um grupo diferente dentro do mesmo país, sabe assim? Então é uma guerra civil. Por que não vou falar guerra civil? Porque eles estão, não é dentro do, eles brigam entre eles, mas estão foragidos em outros países que tem esse princípio de algumas coisas. Se eu te perguntar uma coisa, você acredita que, é uma pergunta quase que óbvia na minha opinião, mas eu queria saber a tua opinião, você acredita que quem é da elite, quem é do topo da pirâmide, quem é príncipe, quem é líder, quem é bilionário, você acredita que essas pessoas podem ter informações privilegiadas, sim ou não? Vamos lá. Você viu que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele está fazendo um complexo gigante no Havaí. Ele está comprando os vizinhos dele todos, já no Havaí, quase a ilha toda. Ele está comprando e ele aluga depois pro cara, eu compro da sua, quanto você quer? 50 milhões? Puf, toma os seus 50 milhões da sua propriedade, está crescendo cada vez mais, porque ele está preparando, dizem que ele está preparando esse bunker, essa coisa de proteção, porque se tiver a próxima pandemia, tiver isso, aquilo, outro, ele está tranquilo. O dono do Amazon, ele está começando a comprar em Miami, naquela ilha lá que eles falam que é o Billionaire Island. Ele está comprando os vizinhos. Imagina, ele comprou uma casa de tanto, já comprou um vizinho, já está comprando, está oferecendo uns 2 vizinhos lá, está crescendo. Então, a gente vê Microsoft, o do Bill Gates, né? A Microsoft, o maior dono de propriedades nos Estados Unidos. Está comprando deserto, está comprando tudo. Entendeu? Então, a gente vê aqui nos Estados Unidos tem várias indústrias, tem empresas que o cara constrói bunkers de proteção contra bomba e faz 500 e vende. Então a gente vê isso acontecendo, então a gente vê, é igual você falou, se sabe, né? Vai acontecer essas coisas, não é só bíblico, né? Vai acontecer estudos mesmo. Então a gente, se a Bíblia fala isso, e a ciência está mostrando, então é prazo de quando, né? Então em tudo o que aconteceu, isso que aconteceu da pandemia, parou o mundo, né? Parou caminhão, parou transporte. Aqui na Flórida a gente comprava, se você queria comprar alguns tipos, a gente não come porco, né? Eu sou adventista, eu não como porco, a gente não come isso, não come aquilo outro, tem uma alimentação mais saudável, que é isso, não come qualquer coisa, entendeu? Então a gente, para comprar o frango ou comprar uma carne assim, não tinha todo dia. Você tinha que chegar de manhã, porque até o próprio, vamos falar assim, o supermercado, eles têm um armazenamento, eles colocam de manhã, o que vendeu eles têm que deixar para outro dia, para vender todo dia e não acabar tudo, né? Então, lógico, aquela coisa mais simples, sei lá, salsicha, isso, aquilo, coisa, estava normal, né? Porque isso aí vem congelado, tem tudo, mas a coisa orgânica não estava lá. Por causa que não tinha suficiente, não tinha entrega, não estava vindo, né? Não estava vindo dos lugares, tudo. Então é isso, então a gente vê pelo mínimo, faltava água. Você não tinha água, porque todo mundo estava comprando água, tudo, né? Mas você se lembra qual foi o primeiro item que faltou?
Ah, o papel higiênico? Isso é engraçado, né? Esse aí não entendi Eu acho ainda. que é porque as pessoas começaram a se borrar de medo. Só Por isso que pode, né? faltou Porque papel higiênico. como falta papel... No meio da crise vai faltar papel higiênico, né? Isso foi muito, Foi muito louco, né? engraçado, foi engraçado. Talvez ninguém, porque talvez por ser pacotes muito grande e a logística é muito grande, então falou, olha, Acaba rápido. ou eu vou levar um pacote desse tamanho de papel higiênico, ou eu vou levar Já leva logo comida, grande, ou eu vou levar outras coisas, né? Tá? Mas foi realmente um fato engraçado, né? Agora, isso tudo mostra o quê? Que os tempos estão realmente mudando, né? A gente sabe que o sistema quântico é outra mudança drástica que vai acontecer já esse ano. Nos próximos meses, o sistema quântico vai ser implementado, sistemas bancários. O próprio Brasil vai criar uma moeda digital, sabe disso, né? Está sabendo? Aqui mesmo. O sistema quântico, junto com moedas digitais, vai dificultar certas coisas em termos de movimentações bancárias de quem tem muito. É um dos motivos pelos quais também quem tem muito está investindo em propriedades. É outro motivo que vai fazer com que propriedades continuem com os preços sendo elevados de uma forma Europa. óbvia, não precisa ter bola de cristal. Isso vai acontecer. Muita gente ainda não se deu conta disso. Então, o momento para investir em propriedades é maravilhoso. Algumas pessoas pensam assim, não, subiu muito nos últimos anos, agora vai começar a descer. Não tem motivo para começar a descer, principalmente Flórida. Um dos investidores que a gente tem é da Alemanha. É um brasileiro, família de brasileiros, né? A mãe mora na Alemanha e ela estava vendendo a propriedade, o apartamento que ela morava, a senhora, e o filho, porque estava começando a vender, porque ela conversou com o filho, né? Ela já estava mais velha. Então, a propriedade que ela tinha lá, já passou de família em família, tipo, quando ela mudou para a Alemanha, na Europa, a rentabilidade de um aluguel é muito pouco, porque as propriedades é muito caro, né? É igual, vamos falar, do norte dos Estados Unidos. No Brasil, eu tenho uma propriedade, eu quero um retorno de 1% ao mês, 0,75. Lá não, é 0,25, é muito alto. Então, por isso, porque as propriedades já começam a não ter movimento, ter tudo, é muito escasso. Então, o aluguel é muito barato comparado ao valor da propriedade. Uma propriedade, igual no caso dele, acho que ele vendeu por $500 mil e ela pagava €1.000 e poucos por mês. Então, ele falou assim, ele mesmo falou, Daniel, eu fiz os cálculos com a minha mãe, a gente vai investir, porque não vale a pena ela já está numa certa idade, era melhor ela vender para essa empresa e a empresa aluga para ele e ele aplica o dinheiro, porque aí eu mando um lucro para ela ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Porque o lucro que gerava, tipo assim, se ela investisse, o que retornava por mês era muito maior do que ela pagava o aluguel e ainda sobrava tanto, né? Sim. Então tá fazendo isso, então é isso que acontece, propriedades vão acabar, por isso que tipo essas indústrias, eu estava a reportagem ontem, tem 2 bilionários chineses abriram companhia aqui e eles são donos de muita propriedade nos Estados Unidos. Na época de 2008 e 2009, por isso que tem uma lei, você sabe que russo e chinês na Flórida não pode comprar propriedade direto, então comprar através de empresa. Você entrava na International Drive e olhava o Property Tax, o que tinha de chinês dono de plaza lá, não acreditável. Tipo assim, começaram a vender. Chineses, russos, cubanos, venezuelanos, entre outros, agora estão com mais dificuldade. O argentino. Hoje, nossos maiores investidores são argentinos. Devido à dificuldade que acontece na Argentina, estão trazendo muito dinheiro. Agora o brasileiro, né? Vamos falar, o brasileiro em massa está querendo trazer dinheiro para poder dolarizar o patrimônio. Né? E os chineses estavam comprando quase tudo nos leilões. Isso facilitou para a gente, né? A concorrência diminuiu, os leilões ficaram ainda mais atrativos nesse sentido, né? Porque eles estavam arrematando tudo. É porque, exatamente, tipo, empresa grande, para ela já é lucro, né? Você deu 10, 20, 30%, pode dar 50%, mas deu 10, 20%, já estão felizes, vamos comprar tudo. Mas vamos dar uma paradinha. O Carlos vai voltar daqui umas semanas para a gente conversar mais sobre isso. Já estamos estourando um pouquinho o nosso tempo e a gente não quer fazer tão longo. Mas foi muito bem, obrigado, Carlos, por estar aqui. Vamos marcar outra vez e a gente pode falar mais detalhes. Vai estar no YouTube, o Carlos vai postar também nas redes sociais dele. Então, se tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente pode sentar de novo e conversar. E lógico, o Carlos tem a rede social dele, está muito bem lá. Então, vocês podem perguntar para ele tudo isso e a gente vamos correr com todo esse apoio. A intenção, é lógico, a gente trabalha com investimento, o Carlos trabalha com investimento, mas a gente também quer educar. A gente fica triste quando a gente vê pessoas que chegam aqui e conversam com pessoas sem ter a educação profissional para poder dar uma consultoria correta e perde patrimônio, né? A gente vê muito, de vez em quando, pessoas que venderam coisas no Brasil, chega aqui e perde aquele patrimônio porque teve uma mal consultoria, né? Então não é só investir com a gente, a intenção desse podcast é educar
pode falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vai nessa direção, vai nessa. Mas a intenção é ter parceiros para poder educar e a gente trabalhar isso a longo prazo. Então, Carlos, você está convidado para a próxima, para a gente falar um pouco mais de comercial e dessa área de tax deed, de propriedades, investimentos, que é uma área muito forte deles, tá? Maravilha. Deixar de mensagem para vocês aqui. Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor os teus projetos e eles prosperarão. Segue a gente lá, @eucarlosmachado, meu Instagram. No privado, a gente tira dúvidas de vocês se vocês quiserem se comunicar com a gente, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.